Vamos lá, então. Vamos partir aqui para o nosso quadro temático, primeiro, tradicional do nosso programa, que é nada mais, nada menos do que os grandes esquadrões do futebol por Dudu Estival. Dudu, a palavra está com você. Calma, pronto, para eu passar os lances na sua TV aqui. Qual é o grande esquadrão do dia, Dudu? Por gentileza, fique à vontade. Em homenagem ao nosso âncora, ao JH Padula e a nossos ouvintes são paulinos, realmente é o São Paulo Futebol Clube. Porque tá no clima de mundial também, né? Tem que falar dos vencedores. Ganhou 3 mundiais, né? E como diz, e ganhou bem, né? Não podemos esquecer, né? É verdade. Não podemos esquecer que na era Tele Santana, Tele foi bicampeão mundial. E 2 decisões nos bicampeonatos, né? Barcelona e Milan. O Tele montou um grande time. Eu acho que até saudando aquelas 2 fases que ele teve na seleção brasileira, 82 e 86, eu acho que o São Paulo jogou mais futebol. Mostrou um futebol mais objetivo quando foi bicampeão mundial. Mas voltando a falar de São Paulo, como nós sempre falamos do futebol, iniciamos na década de 70, a gente fazemos comentários também de década de 50, 60, mas mais da década de 70, né? 80 em diante. Só relembrando, né, que o São Paulo, quando inaugurou o Morumbi em 69, ele vinha de um jejum grande, não ganhava título. Aí ele ganhou o título de 70, trazendo o Gerson, né, para ser o grande comandante daquele time do São Paulo. Até no meio de campo jogava o Edson Cegonha, um grande jogador do São Paulo. Depois a vinda Desculpa, Dudu, foi casado com a Beth Carvalho. Edson Cegonha foi marido da Beth Carvalho, grande botafoguense. Beth Carvalho que cantou na nossa formatura, né? Não podemos esquecer disso, né? Ao vivo. Viu? Beth Carvalho ao vivo. Para todas as nossas imagens, né? Agora, voltando ao São Paulo, então o São Paulo inaugurou o Morumbi em 69 a 70, ele já começa a ganhar os títulos. Ganha os títulos de 70 a 71. Volta a ganhar em 80. E tem aquele grande time da década de 80. Agora, só lembrando, né, o São Paulo, o JH Padula sempre comenta, né, daquela zaga, Paranhos, Jurandir e Paranhos, Samuel e Paranhos, né, que até os depois falavam. Como é que é, JH Padula? Fala aí para nós. Dá na canela dele, Paranho! E o Forlan na lateral direito. Forlan, Paranhos, Arlindo e Gilberto. Ele mandava dar na canela. Dá na canela dele, Paranho. Ele era argentino, né, o Poi? O Poi foi goleiro do São Paulo nos anos 50. Pois é. Aí eu queria só mandar um abraço para o meu grande amigo Fábio Robles, professor da Federal de Friburgo, que está aí nos prestigiando. Olha lá. Viu? Quem bateu esse pênalti foi o Toninho Guerreiro, hein? Que saiu do Santos e foi para o São Paulo. Toninho Guerreiro. Então, o time do São Paulo, aí, ó, e o pessoal aí, o Romeu, né? O Romeu. Tá falando aqui, Paranhos e Arlindo, ó. Paranhos e Arlindo. Gilberto Sorriso na lateral esquerda, depois chegou o Nelson na direita, né? Que depois virou treinador, virou Nelson Batista. E Valdir Pérez chegou no gol. Mas nos anos 70, o goleiro era o Sérgio Valentim, um grande goleiro, hein? Que o São Paulo teve. Depois teve o Valdir Pérez. Então, o Sérgio Valentim foi um grande goleiro do São Paulo. Foi nessa época que nós começamos a gostar de futebol. Depois passamos, eu acredito que a maioria, né, começou a gostar do futebol mesmo durante a Copa de 74. Foi um grande evento do futebol mundial, a Copa de 74. Todo mundo sabia, todos os jogadores, quais times que jogavam, e hoje a gente desconhece muito. Então, voltando, o São Paulo, pós-Morumbi, ganha o título de 70 a 71, depois ele volta a ganhar em 80, 81,
85, 87, 89, 85 já começa com os menudos, né? Com a chegada do Careca, que foi o grande centroavante do São Paulo. Isso em termos de campeonato paulista. Em termos de campeonato brasileiro, o São Paulo ganha em 77, nós já contamos a história, na final dos pênaltis contra o Atlético Mineiro, e ganha em 86, ganha no brinco de ouro da Princesa, né? Do Guarani, no empate 3-3, depois ganha nos pênaltis. E o São Paulo, naquele ano de 86, na minha opinião, uma das maiores zagas da história do São Paulo. O São Paulo teve uma grande zaga, que foi Bellini e Mauro Ramos de Oliveira. Depois, ele teve essa grande zaga, né? Oscar e Dari Pereira. Apesar do Oscar não ter jogado a final, o Oscar vivia com muitas contusões ali no ano de 86, tanto é que ele era titular do time do Tele em 86, ele acaba sendo substituído pelo Júlio César, o Júlio César, que era do Guarani, de Campinas, e o Oscar, que foi cria da Ponte Preta. Mas, aqui, ó, esse aí é o Wagner, né? O Wagner Basílio, né? Wagner Bacharel. Wagner Bacharel. Não, esse aí é o Bacharel. Não, porque o que jogou no São Paulo foi o Wagner Basílio, né? O do Palmeiras é o Wagner Bacharel. Acho que é isso mesmo, Dudu. Mas eles são parecidos, bem parecidos mesmo. E depois o Wagner Bacharel até morreu. Estava jogando no futebol paranaense. Esse aí é o Miller, né? Mas estava jogando futebol paranaense, numa cabeçada, ele acabou morrendo, né? Inclusive, contas do futebol paranaense, morreram o Valtencir, que jogava no Botafogo, já está no Paranaense, depois o Wagner Bacharel. Aí, ó, esse é o time do São Paulo na final contra o Guarani. O Zé Teodoro não jogou, o Fonseca, que era zagueiro, jogou na lateral direita, então foi um jogaço, esse 3-3. O time do Guarani também era um timaço, Ricardo Rocha na defesa. O Tite, viu? Para quem não lembra, o Tite era médio volante do Guarani, o Tite treinador. O meio de campo era Tite, Tozinho, Tite e Marco Antônio Boiadeiro. Catatal, Evair e João Paulo. O técnico era um gaúcho, Carlos Gainete. Certo? E atrás, né, a defesa do Guarani, né, era o Sérgio Neri, o Marco Antônio, Valdir Carioca, Ricardo Rocha e Zé Mário. Zé Mário era um lateral esquerdo. Esse era o time do Guarani. Nós escalamos depois, né? Tozinho, Tite, Boiadeiro. Aí tá Chiquinho, Evair e João Paulo. Eu me lembro bem, era do Catatal. Esse Chiquinho jogava no Flamengo do Rio de Janeiro, depois que ele veio para o Guarani. Esse Chiquinho ponta direita. Então, eu até me lembro bem que eu achei que era até o ponta direita, era o Catatal. Aí tá pondo Chiquinho. Mas eu acho que era o Catatal. Catatal, que inclusive jogou no Atlético Mineiro. Esse jogo foi 3-3. O time do São Paulo era um timaço, né? Com Gilmar, escalou ali, né? Fonseca jogava no Zé Teodoro, que tinha vindo do Goiás. Oscar, Dari Pereira, mas esse dia jogou o Wagner Basílio. Wagner Basílio era do Corinthians. Do Corinthians ele foi para o São Paulo, era um zagueiro central. Inclusive bateu um dos pés, Nelsinho na lateral esquerda. O meio de campo Bernardo, que reside aqui em Franca, que jogou a final de tênis, né, com o Lenzão. Até eu contei para vocês a história, né? Então, Bernardo, Silas e Pita. Pita, que era o mesmo Pita que jogou no Santos, foi campeão paulista pelo Santos, um grande meio, depois fez um grande nome também no São Paulo. Na frente, Miller, Careca e Sidney. Sidney depois acabou sumindo no futebol. O Sidney, que era um bom ponto esquerdo, depois veio o Edivaldo, que veio do Atlético Mineiro. Aí teve um dos maiores jogos, uma das maiores finais de campeonato brasileiro, 3-3. Inclusive, na prorrogação, quando o Guarani faz o terceiro gol com o João Paulo, saiu já no placar eletrônico do Brinco de Ouro, o Guarani é campeão brasileiro, porque ele havia ganho o título em 78 e ganhou, e estava ganhando, né, de 3-2, porque
durante o tempo normal foi 1-1, né? Foi 1-1 no tempo... Não, foi 2-2 no tempo normal. Depois o João Paulo fez o terceiro gol do Guarani e aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Careca empatou. Então, inclusive, estava falando que o Guarani já seria o bicampeão brasileiro. Aí o Careca empatou o jogo, foi para os pênaltis e o São Paulo acabou sagrando-se campeão brasileiro naquele ano de 86. E o timaço... de cabeça, né? Gol de cabeça histórico que ele faz, não é? Não, ele faz sem pulo. O Pita que escora de cabeça. O Pita escora de cabeça, né? Foi um lançamento do Wagner. Do Wagner, né? É um lançamento do Wagner. A bola cai na meia esquerda. O Pita escora de cabeça. Diz que o Pita nunca cabeceou uma bola. Diz que o Ricardo Rocha chega, né? O Pita escora de cabeça, a bola sobra pro... Olha lá, ó. Wagner Basília, lá, ó. Pode ver que ele é mais baixo que o Wagner Bacharel. Olha lá, ó. Olha o lançamento dele, ó. A cabeceada para trás do Pita. Olha o Careca. Mostra centroavante da história do São Paulo, mostra centroavante da história do futebol brasileiro, hein? Ó, na minha opinião, Ronaldo Fenômeno, Careca e Roberto Dinamite. Os 3 maiores centroavantes que eu vi jogar. Careca, um cracaço. Depois foi para o Napoli, foi ele, o alemão, juntamente com o Maradona, ganhou tudo lá no Napoli. Então, eu acho que o Careca foi realmente o grande craque da nossa geração, o grande centroavante. O Eduardo Ramos, o JH Padulo, gostava muito do Casagrande, né, centroavante. Mas... Casagrande também foi bom, mas não chega nem no pé do Careca, né? Não o Romário aí nesses 3 aí, hein? Será que não tá? O Romário? Não, concordo, o Romário, mas eu escolheria o Careca, viu? Careca jogou muito. O Romário, quando começou, no início de carreira, ele tinha uma explosão muito grande. Ele vinha de trás, o Romário é um jogador completíssimo, mas o Careca, em termos de conjunto, em termos de elenco, o Careca, para mim, eu acho que assim, ele era mais fundamental, ele sabia jogar com todo mundo. O Romário era um cara mais melindroso, dentro de campo, um cara mais, acho que até difícil de lidar. Agora, o Careca era um cracaço. E o Careca era o capitão desse time, hein? Esse time que era treinado no começo de 85, esse time foi formado pelo Cilinho, também um dos maiores treinadores. Já em 86, quando foi campeão, o treinador era o Pepe. Pepe, o canhão da Vila, que foi campeão pelo Santos, jogou com o Pelé, e o Pepe era o treinador. E nesse time, o Careca era o capitão do time. O Oscar era o capitão, mas o Oscar, como nós falamos, nem jogou a final, estava machucado, e o capitão do time era o Careca. Timaço, hein? São Paulo é um time realmente de muitas estrelas, um time de muitos títulos, e sempre trouxe grandes jogadores do seu elenco. Semana passada, o poeta até falou do Zizinho, mas o São Paulo sempre trouxe os grandes jogadores para o seu elenco, como trouxe o Frederich, Zizinho, Gerson, Pedro Rocha, Falcão, Cerezo, o Alemão, Leônidas, o Rivaldo. Isso eu não esqueci de mais ninguém, né? O Cilinho. Né, Dudu? O Cilinho era o Silas, o outro meia, né? Com o Cilinho. Silas e Pita. Bernardo, Silas e Pita. Era o Silas. Aí o Silas era o 8 e o Pita era o 10. Quem montou esse time foi o Cilinho. De que época, Dudu? Zé Sérgio foi trocado o Zé Sérgio e o Humberto foram para o Santos a troco do Pita. Pita veio e o São Paulo mandou o Zé Sérgio e um meia que chamava Humberto, não é isso, Dudu? Humberto e o Heriberto foi também, né? Foi uma troca para trazer o Pita. E o Cilinho botou o Falcão no banco para jogar o Márcio Araújo de volante, lembra dessa? Falcão veio de Roma, né, para jogar, o Cilinho... Em 85. O Cilinho mandou ele esperar. Senta aí, Falcão. Quem vai jogar é o Márcio Araújo. O Pepe, muita pressão, ele acabou jogando aquela final contra a Portuguesa, viu?
Por O muita Cilinho não era pressão. fácil, não. Não. E um grande treinador. Ele foi. O Cilinho montou grandes times no Marília. Tanto é que o Bernardo, ele era centroavante. O Bernardo é aqui de. Na verdade, ele é de Tirapuã, pertinho de Franca. Ele e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio também são 2 irmãos, o Bernardo e o Marco Aurélio. O Bernardo era centroavante. Aí, ele jogava aqui em Franca, num time chamado Palmeirinhas. Aí, ele foi para o Marília. No Marília, e aqui em Franca ele não era um bom jogador, quer dizer, foi muito jovem para o Marília, e o Cilinho treinava o Marília. Aí o Cilinho falou, não, você não vai ser centroavante, você vai ser médio volante. Aí pôs o Bernardo para jogar de médio volante. Bernardo reside aqui em Franca e é tenista, viu? Jogador de tênis. Inclusive, você já até mandou um abraço para nós aí. Eu tenho a imagem dele aqui, quer ver? Cadê? Vai aparecer aí, com a Eu lesão. recebi essa imagem. O Pepe, que foi campeão brasileiro pelo São Paulo, ele foi campeão paulista pela Inter de Limeira também. Sim. Em 85, campeão paulista pela Inter de Limeira. E o Kita era o centroavante. Aí, ó, o Alenzão e o Bernardo. O Alenzão parece Alcaraz de longe, ó. Parece Alcaraz. Rapaz, cadê ele? Bota ele aí. Ele fez a final com o Bernardo, isso em 2003. O Bernardo tinha terminado, tinha encerrado a carreira tinha pouco tempo, ele tinha 39 anos. Ele foi jogar com o Alenzão, aí estava um sol de 2h30 da tarde na final desse campeonato aí de tênis, e o Alenzão tinha 13 anos. E o Bernardo descia para a rede, porque ele tinha uma amplitude muito grande nos braços, e ele descia para volear. O Alenzão mandava pancada em cima dele e falava assim, você é grande, mas você não é 2. E mandava o pau. Chegou a hora que o Bernardo, rapaz, até hoje ele é muito bem fisicamente, o Bernardo. O Bernardo é do ano de 64. Então, quer dizer, o Bernardo é da nossa idade. O Bernardo chegava, eu lembro que ele ligou uma ducha fria, e botava a cabeça debaixo e falava assim, nossa senhora, esse moleque vai me matar. Eu não aguento esse moleque. O Bernardo estava acostumado a ter condição física muito melhor que todo mundo, ele ganhava todo mundo aqui em Franca. Aí ele pegou o Alenzão. Rapaz, o Alenzão tinha 13 anos, mas era cada pancada no Bernardo. Aí depois fez até amizade conosco, sabe? O Bernardo. E era cada pancada, o Bernardo falava assim, esse moleque vai me matar. E ele vinha para a rede, quando o Alenzão dava os lobos, o Bernardo buscava lá em cima, né? Porque ele tinha uma envergadura muito grande. Aí o Alenzão começou a bater, só bater de lado. Aí virou o jogo em cima do Bernardo. Tá? O Bernardo é muito competitivo, viu? Se o pessoal do Alenzão chegar aí, eventualmente, a gente mostra de novo para eles aí a foto. Mostra a foto aí. Pô, show de bola, hein? Isso é São Paulo. Isso é São Paulo, pô. Isso é São Paulo, show de bola. O melhor quadrão apresentado até o momento aqui. E por enquanto nós vamos de Arboleda, Luciano e André Silva, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos que vamos. Mas, eu vou te falar. Volto a repetir. O Tele Santana, ele sempre conheceu muito futebol, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, mas, olha, ele tinha treinado o Palmeiras em 79, montou um timaço, até tinha aquele meio de campo, Pires, Malcoca, Jorge Mendonça, Jorginho, Carlos Alberto Seixas e Baroninho. Era um timaço. O Palmeiras ganhava... Saiu dali para ir para a seleção. Aí ele foi para a seleção. Mas, treinar mesmo, treinar time e time competitivo foi o São Paulo na década de 90 com o Tele Santana. Ele deu aula tática e técnica e disciplina. Certo? Tá aí. Só a última agora. Eu vi o Bernardo contar uma história boa, essa todo mundo conhece, mas que quando o Elivelto começou no São Paulo, né? O Bernardo já tinha um tempo que estava lá, porque o Bernardo jogou até no Bayern de Munique, viu? O Bernardo jogou 2 temporadas no Bayern de Munique. Então, essa história, eu vi também da boca do Bernardo ele contando esse tempo, deve ter mais ou menos 6 meses numa roda aqui em Franca, aí ele até perguntou, pediu para me confirmar, eu confirmei e terminei a história. O Elivelto,
jogando pelo São Paulo, o primeiro dinheiro que ele comprou um Monza, 0. Aí, como ele morava em Alfenas, mas ele era de Serrania, lá perto de Alfenas. Ele falou para o Bernardo, na hora de ir embora, você que sabe dirigir, você vai dirigindo comigo, você deixa o carro em Alfenas, depois você acaba de chegar em Franca. Ele falou, pode deixar. Aí eles passaram num posto de combustível e foram calibrar os pneus do Monza. Na hora que eles estão calibrando os pneus, vem uma sombra. Quem chega, Tele Santana. Falou, de quem que é esse carro? Aí disse que o Bernardo olhou para o Elivelto olhou para ele, um olhou para o outro, aí o Elivelto falou, é meu. Ele falou, por que você comprou esse carro? Você não devia ter comprado esse carro. Sua mãe já está em casa? Seu pai está em casa? O Elivelto, não tem não. Então você vai lá e devolve esse carro agora. Você precisa comprar uma casa. Não, assim era o Tele Santana, disciplinador. E outra coisa, mostrava para o jogador de futebol até onde que ele tinha que empregar o dinheiro dele. Mas é isso aí. Tele Santana fez história. Tá aí. Show de bola. O Dudu, nossa enciclopédia. Não dá mais, não. Calma aí, não é esse, pera. Vai ter a segunda etapa do São Paulo, né, Dudu? Dos anos vai, 2000. Com os títulos mundiais. Isso. Bom, beleza. Olha quem chegou aí. Arnon Café de Chegou. Moura. Grande Chegou, Felipe Verdaço.